Capítulo 5º. Do projeto básico e do termo de referência. Artigo 21. Nos instrumentos, o projeto básico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, ART, ou termo de referência, deverão ser apresentados antes da celebração, sendo facultando ao concedente exigi-los depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos recursos. Parágrafo 1º. O projeto básico ou termo de referência poderá ser dispensado no caso de padronização do objeto, a critério da autoridade competente do concedente, em despacho fundamentado. Parágrafo 2º. O projeto básico ou termo de referência deverá ser apresentado no prazo fixado no instrumento, prorrogável uma única vez por igual período, a contar da data da celebração, conforme a complexidade do objeto. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o parágrafo 2º não poderá ultrapassar 18 meses, incluída a prorrogação, se houver. Parágrafo 4º. O projeto básico ou termo de referência será apreciado pelo concedente ou pela mandatária e, se aprovado, integrará o plano de trabalho. Parágrafo 5º. Nos casos em que houver divergências de valores entre o plano de trabalho aprovado e o projeto básico ou termo de referência aprovado, os partícipes deverão providenciar as alterações do plano de trabalho e do instrumento. Parágrafo 6º. Constatados vícios sanáveis no projeto básico ou no termo de referência, estes serão comunicados ao convinente, que disporá de prazo para saná-los. Parágrafo 7º. Caso o projeto básico ou termo de referência não seja entregue no prazo estabelecido no parágrafo 2º ou receba parecer contrário à sua aprovação, proceder-se-á à extinção da proposta ou instrumento, caso este já tenha sido assinado. Parágrafo 8º. As despesas referentes ao custo para a elaboração do projeto básico ou termo de referência, além das despesas necessárias ao licenciamento ambiental, poderão ser custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde que o desembolso do concedente voltado a essas despesas não seja superior a 5% do valor total do instrumento. Parágrafo 9º. Quando houver, no plano de trabalho, a previsão de transferência de recursos para a elaboração de projeto básico ou termo de referência, a liberação do montante correspondente ao custo do serviço se dará após a celebração do instrumento, conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes. Parágrafo 10º. Nos casos em que o concedente desembolsar recursos para a elaboração do projeto básico ou termo de referência, a rejeição pelo concedente destas peças, enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 1º. No caso de obras ou serviços de engenharia, a análise final de custos a cargo da mandatária será realizada depois da entrega do orçamento de referência, observado o disposto nos artigos 16 a 18 do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e de visita de campo preliminar. Parágrafo 2º. Previamente a aceitação do projeto básico pela mandatária, para a execução de obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso 3 do artigo 3º desta portaria, o proponente deverá apresentar estudo de alternativas de concepção de projeto, cuja análise pela mandatária é condicionante para a aprovação do projeto básico. Parágrafo 1º. O concedente ou a mandatária deverá exigir que o proponente apresente plano de sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. Parágrafo 1º. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deverá, por meio de instrução normativa, estabelecer regras e diretrizes de acessibilidade a serem observados nas obras e serviços de engenharia custeados com recursos dos instrumentos regulados por esta portaria.